Nós vamos dar início à encenação da Paixão de Cristo, da sua morte, mas antes vamos para fazer deste momento não apenas uma representação, mas um momento também de celebração e espiritualidade. Vamos invocar o Espírito Santo para o nosso meio, para que Ele conduza também o coração, as mãos, que Ele conduza o Espírito de todos aqueles que estarão à frente aqui, encenando essa história que marca definitivamente a nossa vida, e também que Ele inspire os nossos corações, os nossos olhares, os nossos ouvidos, para que aquilo que aqui presenciarmos nos ajude a fecundar ainda mais a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei reconhecermos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozarmos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem se assentar. Eu peço que ao longo da apresentação, que as pessoas fiquem assentadas, porque tem algumas que estão mais atrás, e se alguém ficar em pé aqui na frente, certamente vai atrapalhar. Peço que deixem os seus celulares desligados ou no silencioso, para não atrapalhar o andamento deste momento. Então, com muito carinho, vamos participar. Tira, Jerusalém, a veste de luto e de miséria. Reveste para sempre os adornos de glória. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da vitória do Senhor. Deus vai mostrar à terra e sobre todos os céus teu esplendor. Ergue-te, Jerusalém, galga os cumes e olha para o oriente. As florestas e as árvores, de suave fragrância, darão sombra a Israel, por ordem do Senhor. Em verdade, é o próprio Deus que conduz Israel, pleno de júbilo no esplendor de sua majestade, pela sua justiça, pela sua misericórdia.
sairá uma vara do tronco de Jessé, e uma flor brotará de sua raiz. Não julgará pelo que se manifeste exteriormente, nem condenará pelo que se ouve dizer. Neste novo tempo, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao pé do cabrito. O novilho, o leão e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. Jerusalém, despertai para os novos tempos. Ele virá para evangelizar os mansos, para curar os contritos de coração, para pregar a redenção aos cativos e a liberdade aos encarcerados, para publicar o ano da reconciliação com o Senhor e o dia para consolar todos os que choram. Tomai ânimo e não temais. Eis que o nosso Deus nos manda a libertação. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Publicai entre os povos as suas obras. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, habitantes de toda a terra. Alegrem-se, céus. Alegre-se, terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai todos os dias a libertação. Anunciai a libertação dos encarcerados pela fome, dos encarcerados pelo medo e pelo vício, dos encarcerados pela luta da terra. Anunciai entre todas as nações a chegada de um novo tempo. Se procuras a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, a justiça te protegerá para sempre, e no dia do juízo, nela encontrarás apoio. Estimulai a sua prática, pois a paz é o fruto da justiça. O Senhor te criou como primícia de suas obras. Desde o princípio, antes do começo da terra, junto a Ele estavas como criança, brincando todo o tempo. E todas as gerações te proclamarão bem-aventurada. Mas agora, recolhe-te, pequena flor, antes que a mais densa das noites caia sobre ti. Exercei, Senhor, a vossa misericórdia e lembrai-vos da santa aliança que fizestes com Abraão. Concedei-nos que possamos servir-vos em santidade e justiça, pois é graças ao vosso amor que nos virá do alto a visita do sol nascente. Ó Senhor, que vireis para salvar o vosso povo. Sois vós o esperado. Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente e lhe deste as vossas leis sobre o monte Sinai. Vinde salvar-nos com vosso braço poderoso. Ó raiz de Jessé. Ó estandarte, levantado em sinal para as nações, ante vós se calarão os reis de toda a terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde salvar-nos. Libertai-nos sem demora. Ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo e atinges até os confins de todo o universo. Com a força e suavidade, governa o mundo inteiro. Vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Ó Rei das nações, desejado dos povos.
Ó pedra angular, que os opostos unis, vinde e salvai este homem frágil, que um dia criastes do barro da terra. Ó sol nascente justiceiro, resplendor da luz eterna, vinde iluminai os que jazem entre as trevas e na sombra do pecado e da morte estão sentados. Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra está sentado. O Senhor demonstrará o poder de seus braços, dispersão dos orgulhosos. Derrubará poderosos de seus tronos e os humildes exaltará. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Ó Emanuel, Deus conosco, nosso Rei legislador, esperança das nações e dos povos salvador. Vinde enfim para salvar-nos. ó Senhor e nosso Deus. É a hora da meditação e da prece. É a hora em que percebemos desabrochar em nosso sentimento a misteriosa flor de estranho perfume e tonalidades imprevistas. A essa hora, a terra envolve-se nos véus do crepúsculo. Diluem-se os contornos. Nesse instante, sentimos nosso espírito crescer vagarosamente. Maria está sozinha. Chega alpendrada e olha o vale imerso no anoitecer. Sobe do vale o perfume delicado dos lírios. Vagas sombras de pastores e rebanho em regresso movem-se nas colinas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes campos me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o escuro vale, nada temerei, pois estás comigo. A macieza de plumas no céu cinzento. As sombras da noite acentuam-se. Aproxima-se a estrela vespertina. A estrela da tarde não é mais pura que ela. Os lírios recendentes não são mais cândidos. Maria encaminha-se para o quarto. Ajoelha-se agradecendo ao Senhor por mais um dia. Sua alma se eleva, seu pensamento vai crescendo para o infinito. Seu coração dirige-se para o Senhor. Ao Senhor me acolho. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. No Senhor encontro meu refúgio. Ele é meu escudo, minha cidadela e força da minha salvação. Salve, ó cheia de graça. O Senhor é contigo. És bendita entre as mulheres. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Mas como se dará isso, se não conheço intimamente um homem? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eu sou o anjo Gabriel, que anunciou ao marido de tua prima Isabel que sua esposa conceberia na velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril.
vá às montanhas de Judá e vê aquele prodígio, porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Eis que chegam novos dias, pois de Davi nos nasceu um rebento justo, um rei que exercerá o direito e a equidade na terra. Este menino está destinado a ser a causa de queda e de seu erguimento para muitos homens em Israel. Um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada traspassará a sua alma. Que ao seu nome todo joelho se dobre no céu, na terra, nos abismos, toda língua o proclame para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor, porque os meus olhos viram a salvação preparada para todos os povos, a luz que vai iluminar todas as nações e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou, e a mão do Senhor repousará sobre este monte. Agora você é um homem, Jesus, filho de José. Como novo membro da nossa comunidade, fez o uso do seu direito de ler as Escrituras. Este é o seu legado, o legado das crianças de Israel. Lembre-se que a palavra de Deus é dita em tempos de luz e em tempos de escuridão e perseguição. Que você sempre leia a lei em tempos felizes. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. Olhai para as estrelas do firmamento que giram, e ninguém dos mortais poderá deter o seu curso. Poderá, em verdade, colocar-lhe pedras no caminho. Mas como a água seguirá o seu curso, e atingirá o oceano, a origem de todas as coisas. E de tempos em tempos, surgem homens que dão novo impulso à história, que acordam a humanidade adormecida, sob os escombros por ela mesma fabricados. Assim, foi um homem que de pequeno foi chamado pelo nome de João Batista. Vivia nas areias do deserto, ouvindo na voz do vento a voz de Deus. Ei-lo, sóbrio e polido, o homem temperado pelo rigor do deserto, a voz que clama no deserto.
Eu sou a voz que clama no deserto, e eis que os tempos de preparar os caminhos do Senhor são chegados. Arrependei-vos desde já de vossos pecados, e de espírito humilde vinde receber o batismo. A pá já está encravada na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será arrancada e lançada ao fogo. Convertei-vos, fazei penitência, porque chegou o tempo da libertação. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tiver alimento, sacia a fome do próximo. Eu sou a voz de que falou o profeta Isaías, e cuja missão é preparar o caminho do Senhor. Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que virá após mim, porém que era antes de mim na eternidade, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim. Porque assim nos convém cumprir toda a lei. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com a água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi a luz descer sobre ele. Ele é o Filho de Deus. Nas trevas surgiu a luz. Ele é misericordioso, compassivo e justo. Meu coração se alegra no Deus vivo. É luz do mundo. Ele faz justiça ao humilde e ao órfão. Atende à razão do aflito e do pobre. Livra o desvalido da mão do pecador. Ó admirável príncipe dos príncipes, seja o seu nome bendito pelos séculos, pois ele existe antes do sol. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Ele cinge a sua espada ao seu lado, é poderosíssimo. Com sua glória e sua majestade, caminha, avança vitoriosamente. Reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Quão grande é a abundância da sua doçura! Mostra a tua face para que todos vejam quem és, Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois todos vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e caluniosamente disserem todo mal contra vós, por meu respeito. Alegrai-vos e exultai, porque rico será o vosso galardão no céu.
Vede, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, e também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Mas isso é apenas o princípio das dores. Sereis levados à presença de reis e governadores e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres por causa do meu nome. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E agora escolherei entre vós os meus discípulos. Tu, Simão, serás a partir de agora Pedro, a pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Simão Cananeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e tu, Judas Iscariotes. Vós sois o sal da terra. E se o sal perde a sua força, com que se irá salgar? Para nada mais serve senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lucerna para colocá-la sobre a mesa, mas sobre o candeeiro, a fim que dê luz a todos que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Senhor, como devemos orar? De que forma devemos nos dirigir ao Pai Altíssimo? Não procureis ser como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. E quando orardes, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Assim, pois, é que vós haveis de orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Não leveis nem ouro, nem prata, nem alforje para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão. O Pai cuidará de vosso sustento. Entrando numa casa ou cidade, saudai assim: paz a esta casa. Se ela for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não vos receberdes e nem ouvirem as vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou cidade,
sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Por onde andardes, anunciai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode lançar ao inferno a alma e o corpo. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pai, há 40 dias ando por esse deserto, sem comer e nem beber, em busca de um sinal. Estou cansado. Tenho fome. Ó enviado do Pai Eterno, dá-me agora uma prova para que eu acredite em ti. Se és verdadeiramente o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães para saciar a tua fome. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois bem, se és o Filho do Deus vivo, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Deus deu a teus anjos ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão nas tuas mãos, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vem comigo. Vem. Veja. Aí estão todos os reinos do mundo, todas as regalias dos poderosos, todos os prazeres e privilégios, toda a ostentação que alguém pode ter. Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mulher de Samaria, dá-me de beber. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Sim, porque judeus e samaritanos não se misturam e nem mesmo se falam. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Se tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Qualquer um que beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me então dessa água, para que eu possa me transformar em fonte de água viva. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo.
E quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Digo que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Eu sou a fonte de água viva. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Senhor, derramai sobre mim a vossa luz. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão prontos para a ceifa, e o que ceifa nesta colheita recebe recompensa e junta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, juntamente se alegrem. Vai, anunciai ao teu povo o início de uma nova era. Senhor, percorremos metade do mundo. Muitas coisas assistimos, muitas coisas ouvimos, muitas coisas fizemos. Mas nem tudo está tão claro para nós. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, aquele que se fizer humilde, como uma criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome, uma criança, é a mim que recebe. Como podemos nos proteger do pecado, ou mesmo combatê-lo? Se a tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor entrares na vida aleijado, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Tudo que atares sobre a terra, será atado também no céu. E tudo que desatares sobre a terra, será desatado também no céu. O Filho do Homem veio para salvar o que tinha perecido e para renovar o homem. Conhecem o que foi dito aos antigos: não jurarão falso, mas cumprirão seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Digam apenas sim, se é sim, e não, se é não. Tudo que passa além disso vem do mal. Não ajuntai para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os corroem, onde os ladrões roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Digo-vos ainda que o olho é a luz do teu corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo estará nas trevas. E como será terrível essa escuridão! Jesus, sou mestre em Israel e quero que me esclareças algumas coisas. Quero saber, por exemplo, se é direito e justo que se pague impostos a Roma. Mostrai-me a moeda com a qual se pagam os impostos ao imperador. De quem é a imagem e a inscrição que na moeda se encontram? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta mulher de vida errante fora apanhada outrora em adultério. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que diz? Aquele que estiver de todo sem pecado,
seja o primeiro a tirar-lhe uma destas pedras. Ouçam, um homem possui 100 ovelhas. Uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, não sente ele mais alegria do que pelas 99 que ficaram? Assim também é no reino de Deus. Qual é a natureza dos seus ensinamentos? Não entendo muito bem o significado das suas palavras. Sempre falei publicamente para que todos me ouvissem. Tenho ensinado nos templos e nas sinagogas. Nunca disse nada em segredo. Então, por que perguntas a mim? Pergunte aos que me ouviram. São eles as minhas testemunhas. Ouve-se nas ruas que alguns dias curou um homem que se dizia cego de nascimento, mas que todos sabem que se trata de um charlatão, um mentiroso. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E bendito é aquele que crê na grandeza do Senhor. É mesmo? Pode me dizer então por que os seus seguidores colhiam espigas no sábado? Bem, sabemos que este dia é consagrado ao Senhor. Não leu nas Escrituras o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e o deu aos seus companheiros, embora não fosse permitido comer deles senão aos sacerdotes? O Filho de Deus é Senhor também no sábado. Filho de Deus! Você está dizendo que é Filho de Deus? Escutai. Sobre a cadeira de Moisés, sentaram-se os escribas e os fariseus, estes homens que são mestres em Israel. Observai, pois, e fazei tudo aquilo que vos disserem, mas não imiteis as suas ações. Porque dizem e não fazem. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Ai de vós, escribas e fariseus, todos hipócritas que fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais que entrem os que estão para entrar. Guias cegos! Dizeis, se alguém jurar pelo altar, isso não é nada, mas quem jurar pela oferenda que está sobre ele fica obrigado. Qual é mais, a oferenda ou o altar que santifica a oferta? Hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro só há podridão. Assim também vós por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de iniquidades. Raça de víboras! A vossa casa é cheia de desolação. É a morada dos lagartos e das aranhas. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, não vivereis mais aqui até que aprendam a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos um e o mesmo. Marta, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a misericórdia do Senhor permanece eternamente. Conforte-se nestas palavras. Maria, console-se. Lembre-se do que foi dito. É por causa de sua própria malícia que cai o ímpio. O justo, porém, até na morte conserva confiança.
Ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Simão! Marta, aqui estou. Encontre Jesus. Diga-lhe que Lázaro habita hoje a casa do Senhor. E a pedra viva será rejeitada pelos incrédulos. O que disse, Senhor? Lembra do que foi dito? Eis que Deus pôs em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e os incrédulos a rejeitarão. Eu sou a pedra viva rejeitada pelos homens, para que tudo se cumpra conforme foi escrito. João, Jesus está muito abatido. As profecias se cumprem, Simão. O Cordeiro será imolado para a redenção do mundo. João, Lázaro está morto. Mestre, Lázaro... Lázaro está enfermo. Senhor, ele está morto. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Voltemos à Judeia. Por que Jesus demora tanto? Será que ainda não o encontraram? Tranquilize-se. Marta, eles partiram há tanto tempo e esta demora aumenta ainda mais a nossa dor. Por onde andará Jesus? Não deixe que o tempo perturbe seu espírito. Permaneça firme na dor, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Depositemos nossa confiança em Deus, e Ele nos trará conforto. Se estivesse aqui, Senhor, meu irmão certamente não teria morrido. Senhor, aquele que amávamos está morto. Lázaro ressurgirá. Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia, no dia da glória do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, jamais morrerá. Creem nisto? Sim, Senhor. Cremos que és o Filho de Deus, a luz que viria ao mundo para a nossa salvação. Vede como o mestre o amava. Sim, ele chora. Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomé, crê na ressurreição, no Cristo vivo, Filho de Deus? Então, cada coisa acontecerá a seu tempo. Onde o puseste? Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias está aí. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas fala assim por causa daqueles que estão à minha volta, para que creiam que tu me enviaste e se fortaleçam na fé. Lázaro, venha para fora! Bendito que vem em nome do Senhor. Pedi, e vos serás dado. Buscai, e achareis. Batei, e as portas abrir-se-ão. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. E qual de vós, porventura, é aquele que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Se vós, sendo apenas homens, sabeis dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe os pedirem. Buscai sempre os caminhos do Pai.
Eis que subimos para Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos príncipes dos sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Essa mulher aqui? Deixa, Tomé. Senhor, se soubesse quem é essa mulher, com certeza não permitiria que o tocasse. Ouvi. Dentre vós não vi aquele que me desse água para os pés. E esta mulher, com as suas lágrimas, banhou os meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Nem ungiste a minha cabeça com bálsamo, porém esta ungiu com bálsamo os meus pés. São-lhe perdoados muitos pecados, porque muito amou. O que pouco perdoa, pouco ama. Jesus, eu me chamo Madalena. Sou mulher que com olhar de pedra visto luxúria, visto piedade. E sento na noite da casa funesta que vende conforto carnal. E espero ansiosa que não venha ninguém. Mas virão marinheiros famintos, vorazes. Virão sacerdotes que os votos não cumprem. Virão párias e aleijados. Virão fariseus cansados dos lares. Virão jovens imberbes que estreiam na ação. Virão ladrões, soldados, poetas frustrados, uma legião aflita. E amanhã, as virgens serão mais virgens. Jesus, me livra desse martírio, me leva contigo. Vai, mulher, e não erres mais. A tua fé te salvou. O meu tempo está próximo. Preparem a ceia, pois aqui celebraremos a Páscoa. Mestre, estamos felizes em passar a Páscoa com o Senhor. Também gostaria de partilhar esta felicidade. Eis que esta noite se cumprirá a profecia que diz: o pastor será ferido, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia, pois para onde vou, vocês não podem ir. Por que não posso seguir-te agora? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tu darás a vida por mim? Nem há dúvida. Eu te seguirei por onde quer que o Senhor vá. Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes tenhas negado que pelo menos me conheces. Não, Senhor. Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando estiveres recuperado, em troca, deverás dar forças a teus irmãos. Compreendeis o que ontem vos fiz quando vos lavei os pés? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. O enviado não é maior do que aquele que o enviou.
Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Festejemos a Páscoa, a minha última Páscoa. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Abençoaste o nosso trabalho e fizeste o pão brotar da terra. E agora, este pão não tardará a ser o pão da passagem da servidão para a liberdade. Tomai e comei. Este é o meu corpo. Fazei isso em minha memória. E este cálice não será apenas uma lembrança da aliança que Deus fez com nossos pais no Monte Sinai. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança, e que será derramado pelas mãos dos pecadores. Tomai e bebei. Eis que um de vós que come comigo há de me trair. Senhor, por acaso serei eu? Vai, Judas, faz o que tem que ser feito, mas faze rápido. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Estais em mim, e eu estarei em vós. Agora, vou-lhes dar um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Sereis meus amigos, se fordes amigos uns dos outros, e todos saberão que sois meus discípulos. É esse o sinal profundo, o grande e único sinal. É nesse novo mandamento que reside a lei, porque ele resume toda a doutrina do Evangelho. Praticai-o desde já, e praticando, quando eu me for, sentireis a minha presença. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Pai, se ainda é possível, afastai de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como vós quereis. Se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a vossa vontade. Eis que chegou a hora em que o Filho de Deus será entregue às mãos dos pecadores. Aquele que há de trair-me já se aproxima. Chegou a sua hora, Judas, a hora das trevas. Com um beijo me traíste? Eu o traí. A traição é a arma dos homens covardes, medrosos, dos que querem vencer sem fazer força. Mas não foi por medo, nem por covardia que o traí, mas por acreditar numa mudança política. Eu o traí. Quantos hoje não fazem a mesma coisa? Quem não o traiu ao negar ou dar as costas para a verdade, classificando de bondosos e justos os que nos convém, e desprezando o interior daquele outro? Traímos quando assistimos de braços cruzados nossa gente ser atirada na miséria física e espiritual por homens que não têm sensibilidade alguma, e, no entanto, são os donos do poder. Eu o traí, mas ele continua sendo traído ainda hoje. Não pelos fatos aparentes, pois existem muitos lobos sob pele de ovelha, mas pela falta de consciência do homem. Amor, trabalho e sabedoria são as fontes da nossa vida. Deveriam também governá-la. Ele veio para que todos tivessem uma vida digna, justa, em condições pelo menos razoáveis de existência. Mas vejam em que estado chegamos. Fome, violência, miséria espiritual, subvida, enfim. E vendo tudo isso,
ficamos como meros espectadores, cuidando apenas da nossa pseudo-salvação. Não será isso trair as verdades cristãs? Por isso, creio, esse dinheiro não pertence só a mim. Ele pertence a todos nós. É esse o homem que os sacerdotes dizem ser tão perigoso? Sim, governador. É este o amotinador. Amotinador. Que outras acusações pesam sobre ele? Este homem distorce a opinião pública no que se refere ao relacionamento entre Deus e o Estado. Além disso, perverte o sentido real da nossa religião. Não estou preocupado com quem infringe vossas leis religiosas. Ele instiga o povo contra os sumos sacerdotes. Se diz rei dos judeus. Contraria a lei dos profetas. Pelo que vejo, trata-se de problema da religião dos judeus. Que eles mesmos o julguem de conformidade com a lei judaica. Mas ele também ameaça o poder constituído. Se autodenomina o Cristo. Isto é, o consagrado. Sim. Mas que mais ele fez? Falou contra o governador? Falou contra Roma? Não diretamente, mas... Se não falou, então o problema é de vocês, e não de Roma. Governador, se fôssemos uma nação livre, com governo próprio, daríamos a este homem a punição que merece. Não é permitido aos judeus condenar ninguém à morte. Se não fosse um traidor, Pilatos, Caifás não teria mandado para nós. Condenai-o vós, e tereis a eterna gratidão do povo judeu. Me apresentam esse homem como subversivo. Não consigo ver nele qualquer perigo. Ele entrou em Jerusalém chamando a si próprio de rei dos judeus. Não temos outro rei que não seja César. Rei dos judeus. Vem. Pare. O Sinédrio acusa-o de usar doutrina não conhecida e afirmam que dizes ser o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Tu o dizes de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação, os sacerdotes entregaram-te a mim. Dizei-me, pois, o que fizeste? Meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus discípulos teriam lutado para que eu não fosse capturado. Por conseguinte, o reino não é daqui. Falas de um reino. Logo, és rei. Tu o dizes. Nasci com o desígnio de testemunhar a verdade. Os que podem recebê-la, ouvem a minha voz. Verdade? E o que é a verdade? Não. Esse homem não é um criminoso. É um sonhador. Que ele seja açoitado pela justiça romana. Isso o acordará. Quintílios, quantas vezes eu tenho que dizer que não quero me envolver nas questões religiosas desse povo? Não é uma questão puramente religiosa, governador. Esse homem foi condenado pelo Sinédrio, e bem sabemos como os sacerdotes têm sido úteis a Roma. Mas que crime ele cometeu? Tenho experiência, conheço os líderes da revolta contra Roma. Este, com certeza, não é um sedicioso. Sê prudente, Pilatos. Acredito que os sacerdotes não gostariam de ver este homem livre novamente. Devemos mostrar habilidade política. As vossas palavras em nada me esclarecem. Preciso saber qual crime que lhe imputam para juizar o julgamento, porquanto Roma não se envolve em questões particulares. Uma atitude neutra como esta poderá ser interpretada como fraqueza. Vivemos um momento político muito delicado. Não posso condenar este homem.
Não vi nele qualquer crime. Pilatos, querido esposo. Cláudia, que faz aqui? Preciso lhe falar. Pois fale. Pilatos, olhe bem nos meus olhos. Não julgue este homem, eu imploro. Tenho ouvido falar muito dele. Sei bem que é um homem justo, iluminado. Cheguei a sonhar com ele. Você está perturbada com toda essa agitação nas ruas? Esse homem fala ao coração. Amor ao próximo, esperança, dignidade. São coisas ditas por ele. Pilatos, ele prega o amor. Cláudia, você está cansada. Nada mais. Volte ao seu quarto. Fique tranquila que tudo se resolverá. Não o julgue, Pilatos. Pela nossa paz, não o julgue. Por que querem condená-lo à morte? Não vejo nesse homem nenhum crime, nenhuma culpa. Como posso condená-lo? Deixe então que o povo decida sua sorte. Os judeus comemoram neste período a Páscoa, e como sabes, é costume libertar um condenado à morte. Pois bem, apresente ao povo Jesus de Nazaré e Barrabás, e liberte a quem o povo determinar. Estaremos livres dessa difícil tarefa, e em paz com os sacerdotes. Então, o que tem a dizer? Quem é você? Fale! Você quer morrer? Não vê que tem o poder para libertá-lo ou mandar crucificá-lo? Vamos acabar logo com isso. Como sinal da sua magnanimidade e da sua benevolência, nosso imperador decidiu que o costume de libertar um preso condenado à morte, em homenagem à Páscoa de vocês, deve ser mantido. Temos aqui 2 prisioneiros. Um deles, Jesus de Nazaré, acusado de traição por se proclamar rei dos judeus. O outro é Barrabás, acusado de subversão e morte de um soldado romano. Qual dos 2 deve ser libertado? Jesus? Então que seja isso. Vosso silêncio condena Jesus de Nazaré à morte na cruz por se proclamar rei dos judeus, já que assim o querem. Estou inocente do sangue desse justo.
filhas de Jerusalém, não chorai sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque eis que virá o tempo em que se dirá: ditosas as estéreis, e ditosos os seios que não amamentaram. Então começarão os homens a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: sepultai-nos. Porque se isso se faz no lenho verde, o que se fará no lenho seco? Eis que surgiu entre nós um rei que reina com justiça, e os seus discípulos governam com retidão. Cada um deles será como um refúgio contra o vento, um abrigo contra a tempestade, e como a sombra de uma alta rocha em terra árida. O coração dos insensatos entendeu a ciência, e a língua dos mudos se expressou com prontidão e clareza. Daqui para frente, não se dará ao injusto o nome de príncipe, nem ao corrupto o de grande. O deserto se converterá em um jardim, e o jardim em bosque. E então habitará no deserto a caridade, e a justiça terá o seu assento entre as flores e a relva fresca. Tudo isso porque o seu reinado se estenderá por todas as nações, e a paz não terá fim, pois sobre ele o Senhor derramou o seu espírito. E ele foi feito objeto de desprezo, e a nossos olhos pareceu o último dos homens, um homem de dores. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas fraquezas, e se carregou com as nossas dores. E nós o reputamos como um leproso, como um homem punido por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele. E nós seremos curados graças às suas pisaduras. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se extraviou por seu caminho. E o Senhor carregou sobre ele todas as nossas faltas. E o levaram para a morte como um cordeiro ao matadouro.
e ele não abriu a sua boca. Mas o seu reino será eterno. Seu nome ouvido nos 4 cantos do mundo. Será chamado o Redentor. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tu és o Cristo, salvas a si mesmo e a nós que estamos a morrer contigo. Tu nem ao menos temes a Deus, achando-te às portas da morte? Nós, na verdade, aqui estamos com justiça, porque somos criminosos. Mas ele nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Deus meu! Deus meu! Por que me abandonaste? Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
refazemos o percurso e a caminhada vividos por tantos que estiveram ao lado de Jesus. Não apenas como um teatro, mas como um reviver os passos da esperança encarnadas neste homem, de forma que podemos agora, ainda que vislumbrando a ressurreição, sepultar com a família de Jesus, que somos todos nós, o seu corpo, na certeza de que a vitória é da vida e não da morte. Com muita simplicidade, humildade no coração, agradeço a todos aqueles que se empenharam para realizar este momento tão bonito, tão marcante, que mais uma vez, como disse no ano passado, não venha nenhuma emissora de televisão querer contratá-los, porque eles são nossos. Nenhuma emissora pode pagar a eles o que esta paróquia paga, porque a eles nós vamos dizer com muita sinceridade: Deus te ajude, Deus te pague, pela bondade, pelo empenho, dedicação em preparar este momento tão bonito.